Então, pessoal, dando início aqui ao vídeo onde eu vou mostrar para vocês como instalar o Dual Boot entre o Windows 8 e o OS X Mavericks, vamos começar configurando a BIOS da placa-mãe. Eu estou usando aqui uma placa-mãe da Gigabyte, já entrei aqui na BIOS dela. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou reiniciar as configurações dela para as configurações de fábrica. Nesse meu modelo, a opção que faz isso é a tecla F7. Então eu pressiono F7, ele pergunta se eu quero carregar as definições de fábrica. Confirmar em sim. Pronto, ele já carregou as configurações de fábrica. Com as configurações de fábrica, vamos ter que fazer as seguintes alterações. Aqui em BIOS Features, vamos escolher a parte que vamos dar boot no HD ou no pendrive. No caso aqui, eu já estou com dois pendrives espetados na minha máquina. Um pendrive com o instalador do Windows 8 e um pendrive com o instalador do OS X. E o meu HD onde eu vou instalar o Dual Boot. Aqui em Boot Options número 1, eu vou deixar o meu HD. Se vocês virem aqui em Hard Drive BBS Priorities, vocês vão encontrar os dois pendrives que estão espetados na máquina. No caso aqui, esse generic é o OS X e o Kingston é o Windows 8. Certo? Nessa parte a gente não vai alterar nada. No caso aí, se o HD de vocês não tiver como boot número 1, vocês alterem para que ele seja o boot número 1. Aqui em periféricos, essa opção SATA Mode Selection é muito importante, pessoal. Sem ela não vai funcionar. Que esteja selecionada a opção AHCI. Então tem que habilitar ela, senão o OS X não funciona. No meu caso, eu tenho uma placa de vídeo da GeForce. Então aqui em Init Display First, eu vou selecionar para ele usar sempre a placa que está espetada no PCI Express. A opção de gráfico interno eu vou deixar habilitado e por essa opção, como eu estou usando a placa offboard, não seria preciso alterar ela, mas por padrão deixem no menor valor aqui. Pode deixar no valor de 64 megas, que seria para a placa interna de vídeo, mas como a gente não vai usar, é só questão de compatibilidade mesmo com o Hackintosh. Nessa última opção, Super I/O Configuration, é a porta serial e a porta paralela. Eu não uso essas portas, então quanto menos coisa tiver habilitado na BIOS, é melhor desabilitar, se você não for usar, é claro. Então a porta serial eu desabilito e a porta paralela eu desabilito. Feito isso, o resto vamos deixar como padrão mesmo. Certo? Aí vamos salvar e sair. Uma coisa que eu vou fazer depois que eu salvar e sair, vai ser pressionar o F12. O F12, o que o F12 faz? Ele vai permitir eu escolher qual dispositivo eu quero dar o boot. Então, no caso, vamos dar o boot primeiramente no pendrive do OS X. Eu vou fazer essa parte agora, depois eu vou explicar por que a gente vai botar primeiro no OS X, sendo que a gente vai instalar primeiro o Windows 8. Mas vocês vão entender lá pra frente. Então eu vou salvar aqui, F10, salvar e sair. Lembrando que depois que eu sair eu vou ficar pressionando o F12. Bem, como eu falei, eu pressionei o F12. Essa tecla F12, pessoal, ela vai variar de placa-mãe para placa-mãe. No caso da Gigabyte, que eu saiba, são todas as placas usam o F12. Eu tenho uma placa da Asus que ela usa o F8. Mas aí é só vocês olharem no manual aí que não tem segredo não. Então, primeira coisa, eu vou dar o boot no pendrive do OS X, certo? Quando ele começar a carregar o instalador, eu vou apertar a seta para baixo. Apertando a seta para baixo, ele me traz nessa tela.
certo? Ele vai mostrar aqui o pendrive, vai me mostrar as partições que eu tenho e o outro pendrive do Windows. A gente vai escolher sempre essa primeira opção aqui, ó, MyHack OS 10 Install Disk. Vamos dar Enter. Lembrando que se você precisar digitar alguma flag para a sua placa-mãe ou placa de vídeo, vocês teriam que ter feito isso no momento que eu dei Enter. Então, por exemplo, você tem uma placa-mãe ou a placa de vídeo que precisa da flag Graphics Enabler igual a No. Então vocês digitariam a flag e dariam Enter. No caso, a minha placa de vídeo não precisa de nenhuma flag. Essa parte que eu vou fazer primeiro vai ser só o seguinte: eu vou entrar no OS 10 para utilizar o utilitário de disco dele, para poder particionar o HD conforme as minhas necessidades. Eu vou criar 3 partições. A primeira partição eu vou instalar o Windows 8, a segunda partição eu vou instalar o OS 10 e a terceira partição eu vou deixar uma partição para guardar os arquivos. Essa partição ela vai ser acessível tanto ao Windows quanto ao OS 10. Uma coisa que acontece, pessoal, é nessa parte demorar um pouco. Então as pessoas às vezes não têm paciência de esperar e reinicia a máquina, fala que não está dando certo. Mas essa primeira parte assim, é um pouco demorada mesmo, pessoal. Então tem que ter um pouquinho de paciência. Às vezes demora uns 5 minutos, parece que não está acontecendo nada, mas ele está trabalhando. Pronto, o instalador carregou. Vamos selecionar aqui a linguagem português do Brasil. Vamos avançar. E nós não vamos fazer a instalação do OS 10. Nós vamos primeiramente vir aqui em Utilitários, Utilitário de disco. Aqui ele vai mostrar para a gente, eu tenho aqui um pendrive com o instalador do OS 10, outro pendrive com o instalador do Windows 8 e aqui eu tenho o meu HD, onde eu vou instalar o Dual Boot. Aqui no caso já está particionado o meu HD da forma que eu quero. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar todas as partições e mostrar para vocês passo a passo. Então vocês selecionam o HD, não as partições, o HD principal. Vocês vão vir aqui em partição. Aqui, layout de partição, vão selecionar 3 partições. Vamos vir aqui em opções. Eu vou selecionar para instalar como MBR. Aí fica a critério de cada um. Se vocês quiserem instalar como guide, que é GPT, fica a critério de cada um. Eu sempre uso MBR, porque eu nunca precisei de tabela de partição guide, porque meus HDs são todos menores que 2 TB, então eu não preciso dela. E ela é mais compatível com o Windows, principalmente com o Windows 7. Se vocês forem instalar o Windows 7, sempre selecione MBR. Se você não sabe nem o que é a diferença de uma para outra, então selecione MBR. Eu vou selecionar aqui a primeira partição, vou dar um nome para ela de Windows. O formato dessa partição eu vou deixar MS-DOS FAT. Esse formato não serve para instalar o Windows, nem o Windows 7 nem o Windows 8. Só que o OS 10 não trabalha com NTFS, então a gente vai acertar isso no instalador do Windows 8. O tamanho dela eu vou deixar aqui 40 GB. Vou selecionar essa outra partição. Aqui eu vou instalar o OS 10. O formato do OS 10 tem que ser o macOS expandido, registro cronológico. O tamanho aqui eu vou colocar 30 GB. Esses tamanhos que eu estou colocando, pessoal, são só para teste. Essa minha máquina eu uso ela como Media Center. Então eu não preciso de muito espaço nas partições dos sistemas operacionais, porque eu uso ela mais para filme. Então aqui a efeito de demonstração eu estou deixando partições bem pequenas para os sistemas operacionais. Em geral, na minha máquina pessoal, eu deixo 60 GB para o Windows e 60 GB
para o OS 10. Isso porque eu tenho um SSD de 128 GB. Então vamos selecionar aqui a terceira partição. Essa partição, como eu falei, vamos usar ela para guardar os nossos arquivos. Fotos, vídeos, músicas, tudo que a gente for arquivo a gente vai jogar nela. Aqui em formato, eu poderia deixar MS-DOS FAT, que ele seria reconhecido tanto no Windows quanto no OS 10. Só que o FAT, no caso é o FAT32, ele tem um problema que você não consegue gravar arquivos nele maior do que 4 GB. Então, hoje em dia isso é inaceitável, né? Você baixa um filme aí, um Blu-ray de 1080, ele tem 6 GB, por exemplo. Então você não consegue gravar. A solução para isso é escolher o formato exFAT. Esse formato exFAT ele é baseado no FAT32, só que ele é um FAT32 melhorado. Nele você não tem a restrição de tamanho de arquivos. Então com ele a gente vai conseguir gravar arquivos tanto no Windows quanto no OS 10 de forma nativa. Ou seja, a gente não vai precisar instalar nenhum software de terceiros para gravar nessa partição. Se essa partição fosse NTFS, o Windows conseguiria gravar nela, mas o OS 10 não conseguiria. Ele só iria conseguir ler os arquivos que estivessem nela. No caso, a gente teria que instalar um software de terceiro, como o Tuxeira ou o Paragon, que conseguem habilitar a escrita em partições NTFS. Esse formato exFAT, pessoal, eu uso ele em todas as minhas máquinas que eu tenho Hackintosh, principalmente com Dual Boot. Eu uso ele para evitar isso, de ter que instalar um software de terceiro. Eu já fiz o teste com o Tuxeira e parece que o sistema fica um pouco lento para entender os arquivos que estão em NTFS, principalmente quando você tem muito arquivo dentro da pasta. Então vamos selecionar exFAT, o tamanho eu vou deixar o que sobrou. Então sobrou 250 GB, vamos guardar os arquivos. Então só recapitulando, Windows, FAT 40 GB, OS 10, macOS expandido 30 GB, arquivos exFAT 250 GB. Então, ok, a gente vai clicar aqui em aplicar. Confirme em partição. Ele vai fazer o processo para a gente. Pronto, já está formatado. Agora, o seguinte, a gente não vai instalar o OS 10. Embora a gente esteja dentro do instalador dele, a gente vai fazer o quê? A gente vai reiniciar e vai instalar o Windows 8 primeiro. Por quê? Porque se a gente instalar o OS 10 primeiro, quando a gente instalar o Windows 8 em segundo, por exemplo, ele não vai reconhecer o OS 10. Então, se vocês procurarem na internet, existem diferentes maneiras de fazer um dual boot. Essa aqui é a que deu certo para mim e funciona perfeitamente, então eu sempre faço isso, instalo o Windows primeiro, o OS 10 depois. Então vamos aqui no ícone da maçã, vamos reiniciar. Lembrando que ao reiniciar eu vou ficar pressionando o F12 para entrar no menu que eu escolho o pendrive que eu quero dar o boot. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e clique em gostei. Também não deixe de dar sua opinião nos comentários.